Olá, senhoras e senhores, passando aqui para comentar sobre a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia no Mané Garrincha 2-1, gols marcados por Rafinha e Vini Júnior para o Brasil e o Luiz Dias fez o gol colombiano. Um jogo que já adianto aqui foi ruim, tá? Não foi um grande jogo não. Teve seus momentos, acho que em um determinado momento a coisa ficou maluca, podia ter ido para qualquer lado, ficou muito aberto. Mas em termos de qualidade técnica, foi um jogo ruim da seleção brasileira, mais um, né? E acho que evidencia o trabalho abaixo, para dizer o mínimo, do senhor Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Em termos de resultado, acho que é uma vitória muito importante para a seleção brasileira. Deixa o Brasil com 21 pontos, nesse momento na segunda colocação. Ainda tem jogos por acontecer na rodada. A Argentina, líder, joga amanhã contra o Uruguai, terceiro colocado. O Brasil pode ser ultrapassado pelo Uruguai, e também pelo Equador, que ainda joga nessa rodada. Então, Brasil, caso Uruguai e Equador vençam, o Brasil terminaria aí na quarta colocação, a 3 pontos da. Aliás, a 4 pontos atrás da Argentina, próximo adversário, que é a líder das eliminatórias. Eu acho que em termos de classificação, a situação do Brasil está confortável até. Acho que o Brasil vai para a próxima Copa. Faltam 5 jogos ainda. O Brasil, com o resultado, abriu uma diferença aí de 9 pontos para a Venezuela, que é o primeiro time ali fora da zona de classificação. Então, acho que está numa distância aí segura. Preocupa mesmo são as atuações, né? O Brasil mais uma vez fez uma partida muito ruim, deixou a desejar. E nós vamos comentar aqui sobre esse jogo. Mas antes de eu adentrar aí nos pormenores dessa partida, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nada do que vem por aí no Meio Armadores, certo? Inclusive, sábado tem estreia aqui, Última Rodinha, nosso novo programa aí de futebol e também de comédia ali. A gente vai passear por assuntos que aconteceram na semana, então vem com a gente aí nessa última rodinha. Agora sim, falando do jogo, o Brasil entrou a campo com o seguinte time: Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Guilherme Arana na esquerda. E aí veio o meio-campo com Gerson e Bruno Guimarães e o quarteto ofensivo que tinha Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e João Pedro como o centroavante. Um time que já era especulado, né, desde que o Neymar foi cortado da seleção brasileira pela lesão na coxa. O Dorival Júnior deu indícios de que escalaria um centroavante, até por isso o Endrick foi convocado no lugar dele, mas o Endrick aparentemente é a última opção para o professor Dorival. O Brasil começou bem o jogo, teve ali 5 minutos de alta intensidade, tanto que consegue o gol logo no início da partida, né, com um pênalti sofrido pelo Vini Júnior. O Rafinha converte muito bem e o Brasil sai na frente. Só que não só de 5 minutos bons viverá o homem, né? Isso vale para sua esposa também, não só para o futebol. É bom você ter uma longa duração aí. Mas o fato é que o Brasil depois caiu muito de produção. A Colômbia cresceu no jogo, começou a tomar conta do jogo. O Brasil com uma saída de bola patética, ridícula. É, e a coisa se degringolou. É importante destacar também que ainda no primeiro tempo, ali por volta dos 28 minutos, o Gerson sentiu uma lesão e foi substituído. Até o momento da saída, enquanto o Gerson esteve em campo, o Brasil teve uma atuação até ok. A Colômbia já era melhor, mas também não incomodava tanto. A partir da saída do Gerson com a entrada do Joelinton foi quando a coisa começou a piorar. Principalmente em relação à saída de bola. Eu senti que o Brasil estava muito inseguro, o Alisson errando muito hoje e, e a coisa não funcionava. Alguns lançamentos muito bobos, assim, errados, que geraram ataques perigosos da Colômbia. Inclusive, foi num erro do Joelinton, que entrou no segundo tempo, ou no primeiro tempo ainda, perdão,
que a Colômbia rouba uma bola, faz o gol com o Luiz Dias e primeiro tempo termina empatado e com a Colômbia melhor. A Colômbia ameaçando mais o gol do Brasil do que o contrário. Aí vem o segundo tempo, o Brasil volta de novo no começo em cima, pressionando. Dorival coloca o Matheus Cunha no lugar do João Pedro, que para mim fez uma partida modesta, pouco apareceu, até tentou ali criar, dar continuidade nas jogadas, mas nada de muito destaque. O Matheus Cunha entrou, para mim eu gostei da entrada do Matheus Cunha, conseguiu dar mais dinâmica, criou algumas jogadas. Teve logo, acho que a primeira dele ali, se eu não me engano, ele faz um passe bom pro Vini Júnior que não aproveita, acaba não finalizando e desperdiçando uma ótima oportunidade. Inclusive, isso é uma outra questão que me chamou bastante atenção na seleção brasileira. Como esses caras estão inseguros, principalmente os atacantes, nervosos. Em qualquer lance cara a cara, eles tentam buscar o passe, não buscam a finalização, toda hora tentam passar para o próximo, ninguém quer decidir na seleção brasileira. E achei que em boa parte do jogo, esse foi o que faltou para os atacantes do Brasil. Tinha chance de finalizar, tentava um drible a mais, um passe, tentava toda hora fugir da responsabilidade. O Vini tentou a jogada depois do passe do Matheus Cunha, tentou o passe para o Rafinha, acabou não conseguindo o Rafinha concluir direito, estava bem pressionado e o Brasil desperdiçou uma ótima oportunidade. Mas eu já achei que com a entrada do Matheus Cunha mudou um pouco a dinâmica do ataque. Ele tem jogado como camisa 10 no Wolverhampton, né? Ele, apesar de ser centroavante de origem, ele flutua bastante. Isso muda um pouco a dinâmica do ataque e mostra que o Dorival deveria ter insistido com a ideia de jogar sem centroavante, né? Porque ontem ele deu uma coletiva dizendo que a ideia do time, que o time foi pensado para jogar com o Neymar, inclusive sem a presença de um centroavante. Então, e de que última hora ele mudou, voltou atrás para acomodar lá o João Pedro, o que mostra que ele está perdido, que ele está completamente sem rumo no comando da seleção, faz as coisas baseado no desespero, no medo, e aí a seleção não engrena. E eu senti que houve uma melhora com a saída do João Pedro em relação ao sistema. Parece que o time está mais preparado para jogar sem centroavante. Então que seja, acho que ele tem que acreditar também um pouco nele, né? De novo a insegurança aí, faltando as decisões da seleção brasileira. Agora, em relação ao treinador, que vem fazendo um trabalho muito ruim, e hoje o Brasil de novo fez uma partida muito abaixo. Parece que esse time é difícil você enxergar treinamento nessa equipe. Parece que os caras vão para a seleção e ficam jogando fute-mesa. E eu sei que não vão, porque os caras têm compromisso, os caras estão a fim de jogo. Depois no gol da virada, aliás, o gol da vitória, você vê que os caras vibraram e tal, eles estão a fim de fazer as coisas virar, mas falta técnico. Acho que está muito claro que o trabalho do Dorival, se continuar, vai ser danoso para a seleção brasileira. A CBF, quem comanda a seleção brasileira, deveria repensar a permanência do Dorival. Mas como venceu, fica difícil. Acho que eles vão manter o professor Dorival no comando da seleção, o que eu já começo a achar um erro, sinceramente. Nós estamos aí há um ano e pouquinho da Copa. Se existe alguma hora para mudar, se existe uma última hora para mudar, é agora. Não acho que vale a insistência com o Dorival, não. Mas de qualquer forma, com a vitória, acho que nada vai mudar no panorama. É importante destacar aqui também que o Dorival fez algumas alterações ainda na segunda etapa. Houve um choque de cabeça do Alisson com o zagueiro Davinson Sanches, o que promoveu, foi acionado, né, o protocolo de concussão. Com isso, o Davinson Sanches saiu para a entrada do Cuesta e o Alisson saiu para a entrada do Bento. E aí as duas seleções ganharam duas substituições a mais, né? Uma pelo protocolo de concussão do Davinson Sanches, que gera uma substituição para a Colômbia e uma para o Brasil, e outra pelo protocolo de concussão do Alisson, que gera uma substituição para o Brasil e mais uma para a Colômbia. Ou seja, no total foram 7 substituições. Guarde essa informação porque isso será importante lá na frente. Entraram também Savinho no lugar de Rodrigo, André no lugar de Bruno Guimarães e Wesley no lugar
do Wanderson. Wesley, inclusive, entrou muito bem na lateral direita. É, já ganhou a titularidade para mim. Não sei se ele vai começar a titular, porque é um jogo contra a Argentina, é um jogador jovem, enfim, mas por bola ele deveria jogar. Foi muito bem nos minutos que esteve em campo, com muita vontade, muita disposição. Muito bem no jogo, entrou muito bem no jogo o Wesley, assim como o Savinho, e ali pelo lado direito eles criaram algumas jogadas de perigo que o Brasil não aproveitou. A Colômbia, na reta final também, fisicamente, decaiu muito. O Brasil começou a tomar conta do jogo. A Colômbia, até no segundo tempo, teve oportunidades para fazer o segundo gol também e sair com a vitória. Mas fisicamente, o time na reta final decaiu. O Brasil começou a ficar a sobrar na partida fisicamente e ficar mais próximo do gol do desempate. E ele veio nos minutos finais ali nos acréscimos. Nós tivemos 10 minutos de acréscimos devido ao protocolo de concussão, né, que consumiu por volta de 7 minutos da partida. O Vini Júnior aproveitou uma bola ali na entrada da área, ele trouxe para o meio, chutou, a bola desviou no jogador da Colômbia, matou o goleiro Camilo Vargas de tentar alguma defesa e morreu no fundo das redes. O Brasil, então, dessa forma, com esse gol de Vini Júnior, garantiu a vitória sobre a Colômbia no Mané Garrincha. Gol importante do Vini Júnior, que ao lado do Rafinha, para mim, da parte ofensiva, foram os melhores do Brasil. Eu acho que o Vini, apesar de ter errado e em alguns momentos ter cometido equívocos, até em tomada de decisão, acho que foi um cara que não se ausentou do jogo, a todo momento pediu bola, foi para cima, tentou o tempo inteiro, principalmente na reta final, quando as coisas estavam mais difíceis, ele pegou a bola, fez jogadas, foi para cima. E acho que esse gol mentalmente vai ser bom para ele. Ele precisava desse desafogo, desse momento catártico, né, de uma forma positiva, para justamente tirar um pouco esse peso que vem sendo para ele as más atuações que ele tem feito com a camisa da seleção brasileira. Hoje talvez possa ser essa virada de chave, né? Um jogo difícil que ele decidiu no finalzinho, uma vitória importante. E agora tem pela frente a Argentina, um jogo complicadíssimo no Monumental de Nunes. A Argentina sem Messi, é verdade, mas o Brasil aí tendo hoje um dos seus principais jogadores e o Rafinha também ao lado dele, que para mim hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade nessa temporada, pelo menos. Tem feito uma temporada especial o camisa 11 do Barcelona e da seleção. E acho que os dois aí vão embalados para esse jogo contra a Argentina. O Brasil vai ter desfalques importantes. E aí na sequência, antes de entrar nos desfalques, o Dorival substitui o Vini Júnior, que estava amarelado, para não tomar um cartão e ficar fora contra a Argentina. Ele termina no banco de reservas ali, entre o Léo Ortiz, fazendo assim a 7ª alteração da seleção brasileira. Houve uma discussão em relação a isso, porque quando checaram as alterações, bateram o olho e viram 7 alterações, são 5 no total, né, dentro da regra oficial do jogo, mas as alterações por protocolo de concussão. E a regra funciona da seguinte forma: quando um jogador de um dos times tem que ser substituído pelo protocolo de concussão, o time adversário também ganha uma substituição, como eu expliquei, né? O Davinson Sanches saiu por concussão, ou seja, o Brasil também ganhou uma substituição. Como o Alisson também teve que sair pelo protocolo de concussão, então o Brasil ganhou mais uma alteração e a Colômbia também, totalizando 7 substituições no total. Houve essa pequena confusão, alguns ficaram até com medo de que pudesse depois o jogo ir parar no tribunal, mas está tudo dentro da regra, o Brasil não cometeu erro algum, até porque o quarto árbitro permitiu a alteração, então se não pudesse ser feita a alteração, teria ali o depoimento do árbitro, né, atestando que a falha foi dele e que o equívoco foi dele. Aí teria que ver o que a Colômbia poderia fazer, né, se entraria com erro de direito, enfim. Aí seria uma burocracia desgraçada que felizmente não vai ocorrer porque a regra foi cumprida à risca. A Colômbia tinha direito a fazer 7 alterações, optou apenas por fazer 4. Aí é uma decisão da comissão técnica, vida que segue. Como eu ia dizendo,
antes de fazer esse pequeno parênteses, o Brasil vai ter alguns desfalques importantes para o jogo contra a Argentina. O Alisson tá fora justamente pelo protocolo de concussão, ele tem que ficar afastado dos gramados por um tempo para ser examinado e tudo mais, então não joga terça-feira contra a Argentina. Hoje o Bento entrou no seu lugar, acredito que deverá ser o titular. Além deles, além dele, o Bruno Guimarães também está fora do jogo, tomou amarelo, está suspenso. Acredito que o André deve entrar em seu lugar, então teremos André e Joeliton, muito provavelmente com uma dupla de volantes. O Joeliton hoje fez uma partida ruim, não foi bem, entrou meio desatento, perdeu a bola no gol da Colômbia, depois ia se envolvendo num lance bizarro de um gol contra que seria grotesco por parte da seleção brasileira, mas que acabou sendo anulado. É, deu sorte o Joeliton e o Alisson também. E o Gabriel Magalhães também está fora, o zagueiro, por cartão amarelo. Ou seja, o Dorival já vai ter que fazer 3 alterações. Além de outras que ele queira fazer aí no time, né? Por exemplo, acho que a entrada do Wesley pode ser mais uma. Além disso, talvez o Matheus Cunha no lugar do João Pedro. Enfim, são questões aí que o Dorival vai ter que pensar, porque ele tem muita coisa para pensar, muita coisa para treinar. Mas ganhou essa sobrevida aí no jogo de hoje. A ver como o time vai se comportar contra a Argentina. Eu, sinceramente, não entraria com os 4 atacantes. Eu abriria a mão de um deles. Seja Rodrigo, seja João Pedro, enfim. Para ter mais alguém no meio-campo ali para tentar bater com Depô, Enzo Fernandes e McAllister, que são caras de muita pegada, muita agressividade. Hoje já foi difícil com o Richard Rios e o Lerma, né? Além do Rames Rodrigues, que nasce, e o Arias também, que corre pra cacete. Na seleção, o Rames Rodrigues é impressionante. Ele vira ativa um instinto superior dele, é um negócio inacreditável. Então, já deu trabalho para esses dois volantes, né? Com esses 4 atacantes. Eu acho que lá o Dorival deveria pensar um pouco mais, né, nesse estilo mais precavido. Duvido que ele faça, porque aparentemente ele só sabe jogar com esse esquema na seleção. Então, enfim, acho que se ganharmos lá vai ser mais por individualidades como foi hoje do que propriamente por um coletivo que apresentou um futebol competitivo e condizente com o nível da seleção brasileira. Mas enfim, é isso. Em termos de resultado bom, em termos de atuação, segue na mesmice, o que é preocupante. Mas tem a Argentina aí que, acho que das duas uma, ou vai ser um jogo que o Brasil vai ganhar confiança e sair de lá com um rumo, ou vai ser um jogo em que o Dorival vai pegar o rumo de casa, né? Porque acho que não tem muito para onde correr não. Mas é isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque da seleção imagino que não tenha. Voltamos aqui no sábado, como eu já disse, para a última rodinha e também no domingo para a volta de Alemanha e Itália no Signal Iduna Park a partir das 16h15 horário de Brasília, tá certo? Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.